Oi, turma, bom dia, tudo bem? Espero que estejam aí todos bem em casa. Como a gente combinou, né, a Pro tá aqui com esse vídeo para que a gente consiga dar conta aí de todos os conteúdos dentro de um tempo agora um pouco mais reduzido, devido aí nosso cronograma semanal, que agora nós teremos aí nosso Google Meet apenas na segunda, na quarta, né, com vocês do online, e aí quinta e sexta normal, como a gente já sempre fez, né? Então, para que a gente consiga, né, sempre estar aí otimizando o nosso tempo, para que a gente dê conta de ver todos os conteúdos, a Pro decidiu então fazer a aula dessa forma. Eu vou explicar um pouquinho aqui, caso tenha ficado dúvidas, e a gente já começa nosso conteúdo, tá bom? Então, às quartas-feiras, a gente teria aí nossa aula, né? Que a gente precisaria de pelo menos umas 2 horas para conseguir aí ver todo o conteúdo. Mas como aproveitar lá em sala de aula na parte da manhã, se a gente fosse pegar 2 horas, eu não conseguiria começar a aula depois das 11h30 e aí pegar o horário de almoço de vocês, então não daria certo. Então, para que a gente consiga, né, aí ver todos os conteúdos, vocês ainda terem, né, a oportunidade de estar entrando no Google Meet, tirando suas dúvidas, a Pro decidiu que vai fazer assim, todas as quartas-feiras eu vou mandar um vídeo logo pela manhã, né, assim que a gente entrar lá na sala de aula, eu também vou mandar um vídeo para vocês explicando o conteúdo do dia, então de matemática, geografia e história. E aí vocês vão ter, né, o período aí na parte da manhã até umas 11 horas aí para estar assistindo esse vídeo, porque 11h10, 11h15, que é quando a Pro já encerrou, né, lá com o pessoal do presencial, já organizei a sala e tô pronta para entrar no Google Meet, vocês vão entrar só para tirar as dúvidas de vocês em relação ao conteúdo que a Pro explicou. Então, se você, né, já conseguiu fazer o conteúdo de matemática, fez o de geografia, história está quase completo, ficou só uma dúvida ali sobre alguma parte da lição, você entra lá pelo Google Meet, responde, né, pergunta, a Pro vai responder, vai te ajudar. Então vai ficar aí como, né, um apoio para vocês, para que vocês também não fiquem prejudicados, já que na sala a gente vai estar fazendo conteúdo, vocês terão, né, esse mesmo conteúdo que aproveitar passando a explicação na sala, e aí vão ter depois o Google Meet para tirar aí as dúvidas que vierem, né, aí ser formadas de acordo com o conteúdo sendo passado do dia, tá bom? Mas agora que vocês já estão aí sabendo como vai funcionar, vamos então para o conteúdo de hoje. Hoje, né, dia 4 de agosto de 2021, a gente vai aí para nossa aula de matemática, geografia e história. Vamos começar com matemática. A matemática a gente vai estar vendo aí algumas situações, problemas, e vamos realizar a página 96 do livro de matemática. Então, se você quiser ir fazendo junto com a Pro, você pode ir pausando o vídeo. Então, pausa o vídeo, responde uma questão. E aí você depois retorna a assistir o vídeo sem problema nenhum, né? Pode ir acompanhando conforme você for respondendo no seu livro ou no seu caderno. Então, a gente vai estar aí realizando a página 96. Bom, como vocês puderam ver, né? Aí a dona Regina fez uma lista com vários produtos que ela pediu que o marido comprasse na compra do mês. E ela fez toda essa relação e ela notou quanto que ela tinha pagado, né, na última compra. Então, antes do marido dela ir fazer a compra, ela já tinha ido uma outra vez e é a partir dessa outra vez que ela anotou os preços. E aí vocês vão ver que na lista que ela fez tem a coluna dos mantimentos, né, então, e de produtos de limpeza, que são as coisas que ela precisa, né, comprar, que o marido precisa comprar para ela. A segunda coluna é do valor, então quanto ela tinha comprado na última compra, né, qual foi o valor que ela pagou para cada um desses itens na última vez que ela foi. E aí vocês têm uma coluna em branco, que é a dos valores atuais. A gente já vai falar dela, então, né, aguarda um pouquinho, mas já fiquem sabendo aí que tem uma coluna que nós teremos que preencher depois com valores atuais. Então, analisando aqui os itens, né? Então, ali os mantimentos. O arroz de 5 quilos, na última compra, ela pagou R$ 14,50. O feijão de 2 quilos, R$ 12,00. O macarrão espaguete, 4 pacotes. Ao todo, né, esses 4 pacotes, ela pagou
R$16,40. Depois, né, o sal, um pacote com 500 gramas, ela pagou R$2,10. O açúcar de 2 quilos, ela pagou R$4,80. O café de 1 quilo, R$12. E 1 quilo de farinha de trigo, R$3,60. E em relação aos produtos de limpeza que tem na segunda tabela, o sabão em pó, ela pagou por 2 caixas, ela pagou R$16,60. Pelo detergente, né, 2 litros de detergente, R$5,20. Saco de lixo de 30 litros, 50 unidades que vem no pacote, ela pagou R$7,70. No sabonete, 4 unidades, ela pagou R$6,60. O shampoo, um frasco de 300 ml, ela pagou R$8,80. Água sanitária de 2 litros, ela pagou R$12,29. E o amaciante de roupas de 1 litro, ela pagou R$6,50. Então, aí vocês viram todos os itens e quanto que ela pagou por cada um deles na última compra. Então, agora nós vamos aí para a segunda parte dessa folha, que é onde a gente tem as situações problemas, em que vamos responder baseado nas informações que vimos aqui. Então, vamos lá. Então, no primeiro exercício, vocês vão responder todas essas perguntas da letra A à letra E, todas baseadas nas anotações da Dona Regina. Então, baseado na tabela que a gente viu aí anteriormente, vocês vão responder essas perguntas. Então, a letra A. Quanto seu Zeca, né, aí o marido da Dona Regina, quanto seu Zeca vai gastar com mantimentos se os preços forem os mesmos do mês anterior? Então, se o seu Zeca chegar lá no mercado e ele comprar as coisas que a Dona Regina pediu, e os valores tiverem o mesmo, né? O mesmo valor que ela marcou lá na tabela, qual vai ser o valor total? Quanto que ele vai gastar de mantimentos? Só de mantimentos, né? Lembra que a gente tem a tabela de mantimentos e a tabela de produtos de limpeza. Então, pensando só na de mantimentos, qual vai ser o preço que ele vai pagar se manter o mesmo valor do mês anterior. Então, vocês vão fazer aí a conta e colocam o resultado. As contas, vocês vão estar realizando elas ou no caderno ou numa folha separada, mas é importante que vocês tenham anotado aí como que foi que vocês chegaram nesse resultado, porque quando você for mandar a foto da sua atividade, você vai ter que mandar também das contas, para saber como que você chegou aí nessa informação, certo? Então, aí na primeira, somar para ver qual vai ser o total de gastos de mantimentos se os preços forem os mesmos. Na letra B, a mesma coisa, só que com os produtos de limpeza. Então, quanto ele vai gastar com os produtos de limpeza? Se o preço se mantiver lá igual nos produtos de limpeza, qual vai ser o total daquele mês agora, né? Quanto que vai custar aí toda essa compra? E na letra C, qual o valor gasto ao todo, né? No total, qual será o valor gasto total? Então, juntos, mantimentos e produtos de limpeza. Quanto que ele vai pagar aí por todos esses produtos? E na letra D, qual é o preço de 1 quilo de arroz na lista de Dona Regina? Então, né, a gente viu lá vamos voltar aqui. A gente viu lá nos mantimentos que 5 quilos de arroz custa R$14,50. Vocês vão precisar descobrir quanto que custa 1 quilo só de arroz. Então, vocês vão ter que fazer aí uma conta para descobrir, né, quanto custa cada um desses quilos. Então, realiza a conta e coloca o resultado aqui, né, R$14, como a gente viu. R$14,50 é o valor pelos 5 quilos. Vocês vão tentar descobrir qual o valor de 1 quilo. E na letra E, né, aqui a gente tem e o preço de 1 quilo de feijão. Como a gente viu, né, voltando aqui novamente, o preço que ela pagou no feijão foi de R$12, mas por 2 quilos. Quanto que é, então, o preço de 1 quilo de feijão? Se 2 quilos custa 12, quanto que vai custar só 1 quilo de feijão? Vocês também vão estar realizando aí uma das operações, né? Vocês vão ter que aí descobrir se é matemática, se é soma, multiplicação, divisão ou subtração, né? Aí vocês vão ter que analisar as 4 e aí decidir aí qual é a melhor para vocês conseguirem estar realizando a operação.
certo? E aí, o número 2, aqui esse exercício número 2, vocês vão precisar realizar uma pesquisa. Então, pesquise os valores atuais desses produtos e complete a lista. Então, aqui vocês vão voltar lá em cima, nas tabelas, e aonde está aquele espaço em branco, sem preencher dos valores atuais, vocês irão preencher. Então, para preencher, vocês podem, quem tiver em casa, aquela folhinha de mercado que tem os preços das coisas, vocês podem olhar por lá. Quem não tiver essa folhinha, vocês podem pesquisar na internet. Então, coloca lá 5 quilos de arroz, preço. Vocês vão encontrar lá nas pesquisas. E assim, né, com cada um desses itens, e vocês vão colocando os valores. Se você não encontrar, por exemplo, eu vou pesquisar lá quanto custa o sabonete, né? Mas não vou encontrar com o valor de 4 unidades, vou encontrar o valor de uma. Só que ali tá pedindo de 4. Então, se eu encontrei o valor de um sabonete, para mim colocar de 4 unidades, eu vou ter que aí multiplicar por 4, né? Somar ou multiplicar essas 4 unidades para mim poder chegar no valor que seja de 4 unidades, não apenas de uma. Então, prestem atenção nessa parte também, tá bom? Então, aí vocês vão colocar ali em cima esse resultado. E aí, a gente encerra a matemática nessa parte. Se vocês ficarem com alguma dúvida, anote ela, deixa aí marcado certinho para a gente tirar essas dúvidas no nosso encontro lá no Google Meet, tá bom? Então, agora a gente vai para a próxima disciplina. Se você quiser parar um pouco, né, aí resolver tudo aqui de matemática, pausar esse vídeo para depois a gente ir para a próxima disciplina, agora é com você, tá bom? Vou dar um tempinho aí para você pausar. Então, vamos aí para a nossa próxima disciplina. Agora a gente vai falar aí da matéria de História. Então, para a gente falar hoje da matéria de História, nós vamos utilizar o livro interdisciplinar, nas páginas 124 a 126. E aí, como a Pro sempre coloca lá na plataforma, sublinhe ou destaque as ideias principais do texto durante a sua leitura. Então, sempre que vocês estiverem lendo, né, os textos de História, Geografia, Ciências, né, que são aí disciplinas que a gente encontra mais textos, procurem sempre estar marcando quais são, né, as ideias principais para na hora de estudar facilitar. Então, as questões, né, que precisam de respostas orais, aquelas, né, que a gente conversa, vocês vão estar registrando no caderno pelo menos assim o conteúdo da resposta. Então, por exemplo, se tiver uma pergunta lá falando que vai ser só para a gente discutir, só oral, o que for abordado dentro daquela resposta, né, de forma oral, falada, vocês resumem e escrevem em pouquinhas linhas para vocês terem também guardado essa informação, já que vocês, né, aí estão agora com um grupo reduzido, então a gente acaba aí tendo uma discussão menor dos temas, então é importante ter aí anotado também. Então, em História, hoje na página 124, a gente vai realizar a leitura e responder os exercícios. E na página 125 e 26, também aí acompanhar a leitura e registrar no livro o que for solicitado, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente estava vendo aí na nossa matéria de História, a gente estava vendo um pouquinho sobre a questão, né, aí das declarações de direitos. A gente viu, né, passamos aí pela Declaração do Direito das Crianças e Adolescentes, vimos a da Declaração de Cidadania, né, de todos, no direito de todas as pessoas, vimos a Declaração, né, o Estatuto do Idoso. Então, a gente está passando aí por várias declarações, várias informações aí em relação à cidadania, aos direitos e deveres de todas as pessoas. E a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso. Então a gente começa aqui. Então lá assim, ser cidadão não significa apenas ter direitos. Há vários deveres que todos precisam cumprir para que a sociedade funcione corretamente. É dever de todo cidadão obedecer às leis do país, pagar impostos,
Votar, que no Brasil o voto é obrigatório para o eleitor alfabetizado e com idade entre 18 e 70 anos. Respeitar outras pessoas, suas diferenças e suas histórias de vida. Não perseguir as pessoas por terem diferentes crenças religiosas ou políticas. Respeitar e ajudar outras pessoas, preservar os patrimônios públicos e o ambiente. Então, a gente vê aqui que nem só de direitos as pessoas vivem, né? Nem os cidadãos de cada cidade, né? A gente também temos deveres como cidadão. Então, quando a gente está inserido aí numa sociedade, vamos dizer, né, trazendo aí para nossa, dentro a gente, né, do Brasil, nós temos aí alguns deveres como cidadão e que precisamos cumprir. Então, o mais importante aí, vamos dizer, obedecer às leis do país. Então, se você não obedece às leis do país, com certeza tem consequências que vão aí de acordo com, né, o que você descumpriu dessas leis. Também é dever de pagar os impostos, então cada aí país tem as suas regras, né, em relação ao pagamento de impostos, mas todo lugar a gente tem aí esse dever. O votar, nem todos os países é obrigatório a participação, né, aí da população nas votações, nas eleições. Mas no Brasil, o voto é obrigatório para todo mundo aí que é alfabetizado e tem a idade de 18 e 70 anos. Há algumas pessoas, né, de 16, 17 já podem votar, não é obrigatório, mas pode votar. E a partir dos 70 anos, então dos 70 e para cima, também não é obrigatório mais, fica voluntário. Mas muitas pessoas continuam aí votando porque você está exercendo sua cidadania, seu direito de escolha. Então é bem importante também estar participando das votações do país em que você vive, que no nosso caso é o Brasil. Outra coisa muito importante que é o dever de todo cidadão, que a gente viu, né? Que é o respeitar as pessoas. Mesmo cada um tendo a sua diferença, sua história de vida, nós devemos respeitar. E isso implica também a gente, né, não perseguir as pessoas por causa das diferentes crenças, sejam elas religiosas, então, seja de qual for a religião da pessoa, ela tem o direito de estar exercendo ali, né, aquela crença religiosa dela, e nós temos o dever, né, todo mundo, de respeitar essa liberdade que essa pessoa tem. A mesma coisa com as crenças políticas. Todo mundo aí tem o direito de ter as suas opiniões políticas e, né, não sofrer aí em ser perseguido por isso. E aí, né, eu acho que essa aqui engloba todas, respeitar e ajudar outras pessoas e, muito importante também, preservar os patrimônios públicos e o ambiente. Então, inclusive, né, aí você destruir, né, vamos colocar essa palavra, patrimônios públicos chega a, dependendo, né, do grau aí, a ser um crime. Então, é dever de todos nós aí, né, cuidar, zelar dos patrimônios públicos e do ambiente, né? Quando a gente fala aí do ambiente, tanto urbano, das cidades, como o rural, né? As florestas e tudo mais. Então, aqui a gente tem uma imagem, né? Antes da gente ir para o exercício, a gente tem uma imagem ali de algumas pessoas na praia, ali, ó, lixo recolhido por pescadores na praia de Sobral, em Maceió, no estado de Alagoas, em 2015. Cuidar do ambiente é um dever de todos. Então, a partir dessa imagem, a gente vê aí, né, uma situação em que aquelas pessoas estão ali cumprindo com o dever delas de cuidarem daquele local, de manterem eles aí bem, né, limpo. Então, cumprindo com o seu dever como cidadão. E aí a gente tem um exercício aí, depois desse pequeno parágrafo, que vem falando assim: você sabe por que é importante que os cidadãos cumpram todos os seus deveres? Explique com suas palavras. Então, né, aí, diante de tudo que isso que a Pro explicou, por que você acha, né, como você sabe que é importante que os cidadãos cumpram com seus deveres? Por que isso
é importante? Vocês vão explicar com as palavras de vocês, dizendo aí o que vocês acham em relação a isso. Por que é importante que cada pessoa aí cumpra com esses deveres que a gente viu aí em cima. Então, vocês podem também estar utilizando o caderno, se vocês verem que aí as linhas não serão suficientes, vocês podem também utilizar no caderno. Só não esqueça aí de indicar qual é a página que a gente está fazendo, que é a 124, o exercício 10, tá bom? Então, a Pro já vai passar para o próximo, mas se você quiser, naquele esquema, quiser pausar antes de seguir, pode ir pausando e fazendo aí com calma, tá bom? E aí, logo em seguida, a gente tem alguns exercícios aí de conversa. Então, a primeira é o do 11. Quais são os principais deveres dos estudantes na escola? Converse com os colegas e o professor sobre esse tema. Então, aqui, a gente vai fazer uma adaptação nessa atividade. Então, vocês vão listar aí no caderno quais são os principais deveres dos estudantes na escola. Então, vão dizer aí o que é importante, o que um aluno, né? Pensem aí na rotina de vocês quando estavam ainda lá no presencial e ainda hoje no remoto. Quais são os deveres de vocês como estudantes? O que vocês precisam aí cumprir quando a gente faz lá nossos combinados? São os tipos de deveres que vocês precisam seguir. Então, vocês vão listar aí no caderno de vocês quais são esses deveres, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho deles também lá no nosso encontro no Google Meet. Então, já tenham aí preparado para quando a gente entrar lá, a gente ficar, adianta aí na hora de compartilhar cada uma de suas respostas. No 12, com a orientação do professor e com os colegas, façam um cartaz sobre os direitos que vocês estudaram nesse capítulo. Coloque o cartaz no mural na sala de aula. Esse número 12, a Pro vai fazer com o pessoal lá da sala, mas vocês já vão ter registrado no caderno esses deveres dos estudantes da escola, certo? E aí, o que vocês vão fazer? Embaixo desses deveres, vocês vão colocar quais são os direitos que vocês têm aí, né, que vocês estudaram nesse capítulo. Então, olhem nas páginas anteriores e produzam aí no caderno de vocês, também em formato de lista, não precisa ser nada muito elaborado, quais são os direitos que nós vimos que todos nós aí temos garantidos. Então, vocês podem ir voltando nas páginas anteriores para verificar. Então, não precisa montar o cartaz, pode fazer direto no caderno, tá bom? E aí vocês vão listando os pontos que vocês colocaram, que depois a Pro também vai pegar aí algumas das respostas que vocês forem enviando para colocar no cartaz que vai ficar lá na sala. E aí vai ter um pouquinho do pessoal de lá e um pouquinho de vocês. No exercício número 13, converse com o professor e os colegas. Vocês acham que esses direitos são respeitados na nossa sociedade? Então, vocês vão também responder, pode ser até aí no livro, acho que essa vocês conseguem encaixar aí. E aí vocês vão dizer se vocês acham que esses direitos que vocês listaram, que vocês viram nas páginas anteriores, eles são respeitados aí na sociedade em que a gente vive. E aí vocês podem colocar a resposta de vocês, que também a gente vai falar sobre isso no nosso encontro lá no Google Meet. Então, você tendo a sua resposta, vai ficar mais simples na hora de a gente trocar aquela conversa sobre o tema, tá bom? E aí, para terminar essa página, 124, tem o exercício 14. Você considera que os direitos e os deveres existentes hoje são suficientes para que nossa sociedade funcione de maneira justa? Quais direitos e deveres você acredita que ainda precisam ser criados para que isso ocorra? Então, pensando em tudo isso que a gente viu, você considera que esses direitos e deveres que existem hoje já é o suficiente para que tudo aí, né, na nossa sociedade aconteça de forma justa? Que todo mundo já está sendo visto de igual para igual, não temos aí nenhum tipo de preconceito, discriminação, ou ainda precisa de alguma coisa a mais? Ou a gente ainda precisa que sejam criados mais direitos e deveres para que a sociedade funcione de maneira mais justa? Aí vocês vão colocar
aí o que vocês acham, tá bom? E na próxima página aqui, na 125, como vocês podem ver ali pelo título, a gente entra em um outro tema dentro dos direitos e deveres que temos na nossa sociedade. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a conquista dos direitos dos negros no Brasil, porque a gente viu, né, que teve aí bastante luta primeiro para que acontecesse a conquista dos direitos do ser humano, né, de você como os seus direitos humanos básicos. Depois a gente viu, né, que teve aí uma luta pelos direitos das crianças e adolescentes, e a gente também teve a luta pelos direitos dos negros no Brasil. Como vocês sabem, né, a gente teve aí, não só no Brasil, mas em diversos lugares no mundo, períodos aí de escravidão. Então, esses povos precisaram lutar para que eles tivessem direitos aí assegurados nos países em que eles estavam. E aqui no Brasil não foi diferente, como a gente vai ver aqui no texto. Então vamos lá. Da chegada dos portugueses às terras do atual Brasil, em 1500 até 1888, apenas uma parte da população era livre. A outra parte era formada por escravos. A maior leva de negros africanos escravizados foi trazida ao Brasil entre o século XVIII e meados do século XIX. Aqui, eles eram obrigados a trabalhar nas atividades mais duras e sofriam inúmeros castigos e violências. Embora hoje a escravidão seja considerada crime, até o final do século XIX ela era aceita por muitas pessoas e tratada como normal. Muitos escravos revoltavam e fugiam para os quilombos, locais onde podiam viver livres e com mais segurança. Na metade do século XIX, muitas pessoas e associações passaram a cuidar dos negros escravizados, a fugir ou a comprar sua liberdade, pagando determinado valor ao proprietário. Muitos escravos conseguiam comprar sozinhos sua liberdade trabalhando na cidade por conta própria. Além dos próprios africanos e afrodescendentes, muitos advogados, políticos, escritores, artistas e jornalistas lutaram pelo fim da escravidão no país. Pouco a pouco foram elaboradas leis que restringiram a escravidão no Brasil, mas a libertação total só ocorreu em 1888, com a Lei Áurea. Veja no quadro a seguir. Então, o que a gente pode resumir desse trecho que a gente acabou de ler? Que desde a chegada aí dos portugueses lá em 1500 até 1888, que foi quando ocorreu a libertação total dos escravos graças à Lei Áurea, todo esse período foi marcado aí pela vinda forçada dos negros africanos que foram escravizados aqui no Brasil, que eram, né, colocados aí para desenvolver as atividades aí mais duras de trabalho braçal, e quando eles não seguiam ali as regras, né, que eram impostas pelos seus compradores, seus senhores, eles sofriam de inúmeros castigos e violência, que também serviam de uma forma aí de tentar disciplinar os demais. Então, a gente, né, olhando os relatos, a gente encontra aí como era uma situação complicada, porque os grupos, né, aí de escravos, eles viviam em situações que eles não tinham o básico, então não tinham aí um acesso adequado à alimentação, eles não tinham nem uma moradia adequada, porque eles ficavam, né, naqueles galpões em que dormiam todos juntos, a comida era bem escassa, muitas vezes eles precisavam aí esconder os alimentos que eles pegavam das plantações para poder se alimentar, porque o que era oferecido para eles era em pouca quantidade e às vezes, né, o alimento já estragado. Então, eles precisavam aí sempre trabalhando junto para que eles conseguissem aí sobrevivendo aos castigos, às violências que eles sofriam desses senhores, dos seus compradores. E embora, né, a gente
saiba que hoje a escravidão já é considerada como crime, até o final aí do século XIX, começo do século XX, ainda era aceito de forma, né, normal, era todo mundo aí nessa época não via problemas em se ter escravos. E durante esse período a gente teve aí muitos escravos que obviamente se revoltavam e tentavam fugir, né, dessa situação, e aí eles, né, corriam, se refugiavam para os quilombos, como a gente estudou, que era aí um lugar onde eles poderiam viver livres e com mais segurança. Foi aí na época aí por metade do século XIX, começo do século XX, que essa associação, né, junto com outras pessoas, começaram a buscar aí a questão da conquista pelos seus direitos, comprar a sua liberdade. Então, os escravos ali que conseguiam pagar pela sua liberdade, eles chegavam, né, nos senhores, nos seus compradores e compravam ali sua liberdade, eles conseguiam aí garantir um pouco mais de segurança e um pouco mais da sua própria liberdade mesmo. E aí foi quando a gente teve em 1888 a Lei Áurea, que aí foi oficializada a libertação de todos. Mas ainda assim eles enfrentaram muitas dificuldades, porque, né, apesar de agora serem considerados aí pessoas livres, eles não encontravam trabalhos, eles não encontravam lugares para morar. Então muitos acabavam ainda vivendo ali naquela, vamos dizer assim, naquela trabalho de escravidão, porque não tinham recursos de viverem livres. Então eles, apesar das más condições dos lugares onde eles trabalhavam, eles se mantinham ali porque pelo menos ainda tinha um lugar para ficar, algo para comer, apesar das condições. E aí a gente tem aqui no texto uma imagem, né, uma ilustração do Ângelo Agostinho, que é da cerimônia de entrega de cartas de alforria. Cartas de alforria era a liberdade que eles compravam. Então, quando eles conseguiam, né, aí a sua liberdade, eles ganhavam essa carta aí de alforria, que significavam que eles eram pessoas livres, que é quando uma pessoa escravizada pagava por sua libertação, o antigo proprietário escrevia uma carta de alforria, que simbolizava a liberdade conquistada, que foi o que a Pro aí acabou de explicar. E aí vocês vão ver que logo abaixo aí desse texto tem um quadro. Então, ele vai falar um pouquinho do que aconteceu em cada uma dessas datas. Então, no ano de 1850, a gente teve aí a assinatura da proibição do tráfico negreiro. O que essa lei determinava? Ela determinava que a partir dessa data estava proibida a vinda de escravizados da África para o Brasil. Então, a partir de 1850, foi proibido a vinda dos escravos para o Brasil. Então, desde essa época, teve aí a proibição dos tráficos negreiros, que era aqueles barcos que traziam aí os africanos para o Brasil aí para virem trabalhar nesse trabalho escravo. E em 1871, a gente teve a assinatura da lei, que é a Lei do Ventre Livre, que determinou que seriam libertos os filhos de escravizados nascidos a partir de 28 de setembro daquele ano. Então, todos os filhos, né, dos escravizados a partir dessa data, eles não seriam considerados escravos também. Eles seriam considerados pessoas livres, libertas. Porque antes dessa data, antes dessa lei ser assinada, toda aquela criança que viesse a nascer de mãe e pai escravizados, eles também eram considerados aí escravizados. E aí só a partir ainda dessa data que eles foram considerados pessoas libertas. E aí, em 1885, teve a assinatura da lei dos sexagenários, que aí a lei dizia que seriam libertos os escravizados com mais de 60 anos. Muitos, porém, não chegavam a viver até essa idade.
Então, assim como no anterior que tinha a das crianças, né? Aqui era em relação aos mais velhos, né? Com mais de 60 anos. Então, aqueles escravizados que chegassem à idade de 60 anos, eles seriam libertos. Só que muitos não chegavam na cidade. Era muito difícil, porque né, o trabalho era um trabalho, como a gente viu, um trabalho duro, cansativo, e muitos sofriam ali com a violência, com os castigos. Então, era muito raro eles chegarem aí na cidade. E aí, né, como a gente viu, por fim, lá em 1888, foi assinada a Lei Áurea, lá no dia 13 de maio, pela princesa Isabel, que é filha do imperador Dom Pedro II, e a Lei Áurea determinou a abolição da escravatura no Brasil. Então, a partir dessa data, era proibido, não deveria ter a escravidão no Brasil. E aí, agora, diante disso que a gente viu, né, no texto, nessa tabela, as datas de como foi aí assinadas cada uma dessas leis, vocês vão responder algumas das questões. Então, a primeira, por que a abolição era importante para ampliar a cidadania no Brasil? Converse com os colegas e os professores sobre o tema. Então, a mesma coisa que a gente fez aí na página anterior. Vocês vão responder de forma escrita essa pergunta, então vocês vão responder no caderno. Por que a abolição, né? Então, por que o término da escravidão no Brasil foi importante para que a cidadania fosse ampliada aqui no nosso país? Então, por que a questão dos escravos terem ganhado essa liberdade foi importante para que a cidadania crescesse no nosso país? Então, vocês vão dizer sobre isso. E a número 2 também, no caderno, vocês vão responder de forma escrita como que se combatia a escravidão na segunda metade do século XIX. Então, olhando aí no texto em cima, vocês encontram essa resposta. Então, vocês analisando lá, vão ver como que era a forma que os escravos e as pessoas que os ajudavam ali juntos combatiam a escravidão durante esse período da segunda metade do século XIX. Ok? Aí, assim que finalizar essa página, a gente vai para a próxima, que a gente vai continuar falando um pouquinho, né, aí sobre a escravidão no Brasil. Então, com o fim da escravidão no Brasil, em 1888, os negros recém-libertos e seus descendentes se depararam com duas difíceis tarefas: encontrar ocupação no mercado de trabalho livre e lutar por seus direitos na sociedade brasileira. A busca por trabalho livre e assalariado foi, muitas vezes, um desafio enfrentado pelos recém-libertos, que não encontravam emprego remunerado ou só conseguiam aqueles que pagavam salários muito baixos. O preconceito racial continuou a existir depois da Lei Áurea, e pouco se fez para reparar os efeitos dos séculos de opressão. Então, eu vou parar aqui um pouquinho para explicar esses dois parágrafos e já continuo. Então, como vocês viram, mesmo depois do fim da escravidão, né, assinada a lei em 1888, em que os negros foram aí libertos, eles enfrentaram bastantes dificuldades. As principais eram encontrar um trabalho que estivesse aí livre no mercado e lutar pelos seus direitos como um cidadão brasileiro. E essa busca pelo trabalho que fosse assalariado, né, quando a gente fala assalariado, é que remunerado, que eles recebessem, foi muito grande, então foi muito difícil eles encontrarem. E quando eles encontravam trabalhos que pagavam muito pouco, né, pagavam aí salários muito baixos. E existia um grande preconceito ainda racial, mesmo depois, né, dessa Lei Áurea, em que eles continuaram sofrendo. Então, por mais que eles fossem considerados libertos, eles tinham problemas para encontrar trabalho, porque as pessoas não queriam empregar, né, uma pessoa negra. Eles tinham dificuldade para ter acesso a diversos locais, então às vezes não podiam entrar em alguns lugares devido à sua cor. Então, o preconceito racial continuou, mesmo depois aí do fim da escravidão em 1888. E até hoje a gente vê ainda situações como essa, que é o que a gente vai estar abordando um pouquinho agora. Então, vamos lá. Para agravar ainda mais a situação de exclusão social,
muitos fazendeiros brasileiros preferiam estimular a imigração de europeus para trabalhar nas fazendas de café a contratar pessoas negras. Por isso mesmo, com o fim da escravidão, muitas delas continuaram vivendo na pobreza. No início do século XX, uma parte dos afrodescendentes conseguiu trabalhar em algumas indústrias, ferrovias e obras públicas. Ainda assim, o valor dos salários, o acesso à educação e as condições de vida de brancos e negros no Brasil eram muito diferentes. Então, uma coisa que aconteceu que foi bem marcante nessa época é que os fazendeiros brasileiros eles preferiam, estimular, pagar aí para que imigrantes europeus, vindos aí da Itália, Espanha, Portugal, de vários lugares da Europa, viessem trabalhar aqui no Brasil, em vez de contratar as pessoas negras que já viviam aqui. Então, eles preferiam aí que viessem europeus para trabalhar do que contratar as pessoas negras. E aí, muitos desses europeus que chegaram, que foram colonizando aí também vários lugares no Brasil, eram pessoas que vinham para cá em busca aí, de uma nova chance, uma nova vida. Pessoas aí que tinham perdido tudo em seus países, pessoas que estavam fugindo de guerras, pessoas que tinham falido e agora precisavam buscar uma nova chance. Então, as pessoas que vieram aí, nessa imigração dos europeus, elas também vieram buscando uma nova forma aí de viver, mas com um pouco mais de condição do que aquelas que já viviam aqui, as pessoas negras, porque elas ainda não sofriam com esse preconceito racial. Pelo contrário, elas eram muito bem-vindas quando chegavam aqui. E aí a gente viu que no início do século XX, uma parte aí dos afrodescendentes, eles começaram a conseguir seus empregos nas indústrias, ferrovias e obras públicas. E foi a partir disso que eles foram começando a se organizar para as lutas em busca dos direitos. Mas ainda assim, os valores dos salários eram baixos, aí o acesso à educação era praticamente zero ou muito pouco, e as condições aí da vida entre os brancos e negros eram bem diferentes, como às vezes a gente ainda encontra resquícios até hoje. Mas a gente vai estar analisando agora esse trecho do texto, indo para a segunda parte aqui da página. Então, vocês veem aí na imagem, é uma foto dos trabalhadores de uma fábrica de couro em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, em 1922. É possível observar a presença de pessoas negras que trabalhavam nessa fábrica. Então, nessa foto a gente vê aí, algumas pessoas negras que foram começando aí a trabalhar na indústria. E aí, é essa atividade que vocês aí vão estar desenvolvendo no caderno e que a gente vai estar falando mais na nossa aula. Então, a número 3. Com base no que você aprendeu nesse capítulo, imagine uma situação de exclusão social pela qual os negros passaram no começo do século XX e escreva um pequeno texto em seu caderno. Então, agora que você conheceu aí, como foi essa trajetória desde quando os portugueses chegaram e aí os negros escravizados começaram a ser trazidos para o Brasil, até o período em que eles receberam aí a sua liberdade, mas ainda assim encontravam dificuldades, vocês vão pensar em numa situação em que ocorra uma exclusão social na qual os negros passaram, principalmente ali no começo do século XX, e vocês vão escrever um pequeno texto sobre isso, abordando como que era a situação naquela época, quais eram as dificuldades que eles passavam, quais foram aí as soluções que eles buscaram, como que aos poucos as coisas foram melhorando, ou piorando, vocês vão dizer aí, baseado no que vocês forem montando. Então, aí é nisso que vocês vão trabalhar nesse texto. Depois que vocês tiverem produzido esse texto, que a gente vai falar um pouquinho também na nossa reunião lá no Google Meet, vocês vão pesquisar, que aí é a 4. Vocês vão pesquisar em jornais, revistas ou na internet o preconceito racial e a exclusão social no Brasil atualmente. E depois a gente vai conversar sobre isso no Google Meet. Então é importante que vocês
já venho com essa pesquisa pronta, tá? Então, vocês vão pesquisar alguma notícia, alguma reportagem, né? Aí que fale sobre o preconceito racial ou a exclusão social no Brasil atualmente. Então, vocês podem buscar aí exemplos de como até hoje a gente encontra aí situações de preconceito racial e copiar um trecho dessa pesquisa no caderno, para a gente poder falar um pouquinho sobre elas. Então, tentem buscar aí nas fontes mais recentes e mais confiáveis. Olhem nos sites aí dos jornais, dos grandes jornais, na internet, que vocês vão encontrar aí bastante material, tá bom? E aí a gente vai conversar sobre o que cada um trouxe aí das situações que encontraram de preconceito racial e exclusão social. E aí, para a gente encerrar a nossa parte de história de hoje, vocês vão, né, depois de produzir esse final de texto, vocês vão me mandar a foto dessa atividade, né, dessa pesquisa, tanto da 3 como da 4. E agora, indo aí para nossa disciplina de geografia. Geografia hoje, vocês vão aí analisar um experimento. Quem conseguir estar realizando esse experimento em casa, vai ser bem legal, vocês vão conseguir aí ver, né, mais detalhadamente. Mas quem não conseguir, separou com a ajuda das professoras dos outros quintos anos, um vídeo aí que vai mostrar como que funciona o experimento que nós vamos falar na nossa matéria de geografia. Então, vamos lá. Páginas 50 e 51 do livro interdisciplinar. Então, a gente vai analisar esse experimento e depois vamos completar aí o relatório sobre ele. Então, o experimento aí na página 50 vai falar um pouquinho sobre a questão do desmoronamento, como a gente estava vendo na nossa última aula de geografia, que a gente falou da questão, né, de como as cidades foram aí se expandindo, crescendo, sem uma organização adequada. Muitas das casas aí foram sendo construídas em locais que não são adequados, em morros, e isso, né, quando ocorre aí chuvas mais fortes, em períodos de grande chuva, às vezes acontece o desmoronamento desses barrancos, dessas montanhas, né, etc. E a gente vai ver como que isso funciona. Então, aí no exercício número 8 dessa página, é um experimento. Cobrir o solo com uma lona plástica ajuda a conter o desmoronamento? Que tal, com um colega, fazer o teste e responder essa pergunta? Então, façam 2 montinhos do mesmo tamanho, utilizando uma mistura de areia com terra. Cubram somente um dos montinhos com uma lona plástica. Utilizem regadores para simular fortes chuvas caindo sobre esses montinhos. Posicionem cada um dos seus regadores aproximadamente à mesma altura de cada um dos montinhos. Então, quem conseguir realizar esse experimento precisa aí de um pouquinho de terra ou de areia e um saco plástico, né? Vocês podem fazer aí num tamanho reduzido, né? Que na imagem tá maior, mas vocês podem reduzir o tamanho, pôr um saquinho pequeno com um pouquinho de terra, só para vocês, né, aí perceberem como que fica a diferença. Então, na primeira imagem ali, a gente tem o menino faz um montinho e a menina cobre o outro com a lona de plástico. Desculpa. E aí, na segunda, as crianças, né, jogando ali a água com o regador para simular a chuva sobre esses montinhos. E aí, vocês vão assistir o vídeo do experimento, ou fazendo aí o experimento, para vocês completarem a página seguinte, né? Aí que vai ter de vocês estarem completando as perguntas e o relatório. E nesse experimento, vocês vão conseguir perceber o que acontece, né, quando a gente tem ali quando a chuva cai direto no solo de terra e quando existe ali, né, uma superfície lisa, como está sendo representado pela lona plástica. Qual a diferença? O que acontece? A chuva ela cai mais rápido, ela absorve mais rápido. O que vai acontecer? É isso que a gente vai ver. Então, a número 9, né, converse com os colegas e professor e ajude a esclarecer suas dúvidas
né, as dúvidas para as crianças. Então, por que não cobrimos os 2 montinhos com lona? Porque os 2 regadores têm que estar aproximadamente à mesma altura dos montinhos? Então, são algumas perguntas que podem surgir. Então, respondendo a primeira, né, porque a gente não cobre aí os 2 montinhos com a lona? Porque a gente quer ver justamente essa diferença, né, de como representando ali a chuva, porque com a lona vai acontecer de uma forma e sem a lona com outra. Por isso que a gente tem aí situações diferentes. E a segunda, né, o porquê da gente estar com os 2 regadores aproximadamente na mesma altura, porque a gente quer que o resultado, né, parta aí da mesma altura, para que a gente analise igual e não fique diferente a condição para a água cair. Então, ali, se a gente jogar a água de um regador um pouco mais alto que o do outro, a gente não vai estar em condições iguais de analisar. A gente vai ter aí um que foi, né, a água colocada de mais longe e por isso pode afetar o resultado do experimento. Então, colocando as duas na mesma altura, aquilo que sair do experimento da água batendo ou na terra ou na lona vai ser mais fiel um ao outro, certo? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao experimento, a gente também vai conversar sobre ele no Google Meet, ok? E aí, né, depois de vocês assistirem o vídeo, se vocês quiserem aí dar uma pausa nesse vídeo para ir assistir o experimento e depois voltar para a gente completar aí a geografia, vocês podem, tá bom? Então, para quem já assistiu o vídeo do experimento, vocês vão ver que na página 51 tem o relatório para a gente completar. Então, no número 10 tem lá assim: ajude a terminar o relatório que algumas crianças começaram a fazer. Depois, faça mais um desenho para ilustrar o que aconteceu com o montinho coberto com lona. Então, lá em cima tem: problema investigado. Usar lona plástica ajuda. Então, lá em cima tem: problema investigado. Usar lona plástica ajuda a conter um desmoronamento de terra? Então, essa aí vai ser a nossa questão a ser investigada. E o que nós fizemos? Simulamos a chuva caindo em montanhas. Primeiro, Então, o que a gente fez primeiro ali nesse experimento? Vocês vão ver lá no vídeo. E também ali pela descrição da página anterior, ele está dando a passo do que a gente fez. Então, o que aconteceu primeiro? Qual foi a primeira coisa que a gente fez para montar esse experimento? E aí vai relatar ali e depois o que a gente fez depois de montar esse experimento? Nós fizemos o quê? E aí embaixo tem a seção de o que observamos. Então, constatamos que no montinho sem lona plástica, aí vocês vão dizer o que acontece no montinho sem a lona plástica. Então, vamos dizer ali, nesse montinho aconteceu isso, isso e isso. E aí, quando a água caiu, aconteceu tal coisa, tal coisa. E aí, no próximo, né, aí, que ainda é o mesmo relatório, só mudando aqui para o próximo slide, no montinho coberto com lona, vocês vão dizer o que aconteceu no montinho que tem lá coberto com essa lona plástica, o que aconteceu quando vocês jogaram a água, né, o que vocês viram no vídeo, água caindo. E aí, para finalizar, vai ter lá a parte de o que concluímos. Depois de termos discutido, concluímos que, então, depois de vocês assistirem o vídeo, vocês verem a diferença de um montinho para o outro, né? De a água cair, né? A chuva ali que está sendo representada pela água do regador, cair num montinho que está coberto com a lona e o outro descoberto, o que a gente pode concluir? Qual foi a diferença? O que a gente viu de diferente nesses dois experimentos? Vocês vão colocar nessa parte. E aí tem um desenho ali feito por um dos alunos, partículas de solo removidas e transportadas montanhas abaixo. Então, ele fez ali um desenho do desmoronamento. E aí vocês vão fazer o desenho de vocês em relação a esse experimento. Em alguma fase aí do experimento que vocês acharem interessante, vocês desenham aí também. Tem que desenhar, tem que pintar bem caprichado, certo? E aí vocês, tendo qualquer dúvida em relação ao experimento e a completar essa coluna,
vocês também podem deixar aí anotado para a gente ir tirando as dúvidas lá no nosso Google Meet, ok? Ou quiser mandar por mensagem depois, também a Pro vai estar aí atendendo vocês pelo WhatsApp. Então, é isso. A aula foi longa, mas chegamos no fim. É importante que vocês leiam o material sempre. Tentem realizar os exercícios. Então, não fiquem esperando a Pro dizer a resposta, porque a Pro não vai estar falando, né? Eu vou estar só corrigindo com vocês a partir do que vocês produziram. Então, se eu chegar lá no Google Meet e ninguém tiver feito, a Pro não vai ter como, né, ajudar, porque como que eu vou corrigir algo que vocês não produziram? Então, né, tentem aí realizar os exercícios. Alguma coisa vocês vão conseguir produzir, nem que seja um pouquinho. Então, né, se esforcem aí. Anotem suas dúvidas para a gente conversar no Meet, tá bom? Espero aí que tenha ajudado o vídeo para vocês. Vamos testar aí esse formato, né, de aula, porque a gente está aí se adaptando. Então, se a gente, né, mais para frente ver que não está funcionando, a gente busca uma outra forma e aí a gente vai tentando cada vez aí melhorar, tá bom? Mas não vou mais ficar me prolongando, porque a aula já ficou muito grande, quase o horário que a gente ficaria no Google Meet. E aí a gente se vê daqui a pouco lá no Google Meet, ok? Um beijo e até mais. Boa atividade para vocês!